Depois de vermos como o ESG vem sendo colocado em prática na forma certa, chegou a hora da gente conhecer quem lidera essa transformação. Eu estou aqui com a Vera, a sócia da Forma Certa, e eu sou a Roberta Coutinho, que venho acompanhando todo esse processo junto com eles. Tudo bom, Vera? Tudo bom, Roberta. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Para a gente começar, Vera, por que a liderança da Forma Certa decidiu estruturar uma estratégia ESG e qual foi o ponto de partida para essa estratégia começar aqui dentro? Bom, primeiro eu vou contextualizar, né? Para quem não me conhece, eu sou Vera, sou responsável hoje pela área financeira aqui da Forma. Acho importante colocar isso porque depois as coisas começam a se conectar melhor. Mas a Forma Certa ela já nasce, Roberta, um pouco com esse DNA, com esse olhar para a sustentabilidade, para as pessoas. A gente sempre se preocupou muito com isso, desde a escolha do que a gente vai fazer, de como que a gente vai produzir isso, como é que a gente vai entregar, qual o impacto disso lá na ponta. Sempre teve um olhar para compor uma equipe que tivesse ali uma diversidade, porque a gente acredita hoje que um diferencial nosso são as pessoas. Mas talvez a gente não tivesse isso desenhado de uma forma estruturada e a gente foi se dando conta disso no decorrer do processo. Então eu penso que a escuta, principalmente o relacionamento atento e a escuta ativa ali do nosso cliente, das demandas que eles iam trazendo ali dentro desse contexto de trabalho, eu acho que foram fundamentais, porque a gente começa a entender que esse cliente, né, esse mercado, ele vai exigindo da gente uma intencionalidade nessas ações, né? Então esse contato direto com o cliente, entender as demandas, eu acho que foi fundamental para a gente decidir iniciar essa jornada. E muito interessante, Vera, você até comentou, né, que você é diretora financeira, então muito legal isso ter partido da área financeira. Conta um pouquinho para a gente sobre essa conexão aí. Primeiro, acho que é importante colocar que eu, Vera, né, pessoa física, eu sempre tive um olhar para isso e quando a gente começa a debater isso aqui internamente entre os sócios, a gente percebe que tem um alinhamento de visão, mas à medida que a gente desenha, né, junto nessa jornada uma estratégia, todo o planejamento, inclusive financeiro e principalmente o financeiro da empresa, ele vai colocando a sustentabilidade como centro. Então hoje em todas as frentes que a gente tem trabalhado, né, dentro da sustentabilidade, o financeiro ele está ali como ponto principal, que é onde vai direcionar todas as ações em todas as áreas envolvidas. Perfeito, né? Porque é isso, eu sempre falo que o ESG, ele precisa estar conectado com a estratégia de negócio e isso a gente precisa ter todo esse embasamento financeiro por trás. Sim. Fantástico. E porque envolve ações, envolve né? ações. Não é só um desejo, envolve ações, né, concretas. Exato. E tem que ter um investimento, né? Tem um investimento e tem que ter um retorno depois, que no futuro pode ser redução de custo, né? Pode ser, enfim, até retorno financeiro mesmo, quando a gente está falando de gestão de resíduos e você consegue eventualmente alguma receita em cima disso. Enfim, sim. Tem toda uma questão aí que, né, é ajudar o planeta e ajudar os negócios ao mesmo tempo. Com certeza. E sobre a sua vivência aqui na jornada, né? Quais foram os principais aprendizados e desafios até aqui, tanto para a empresa como para você, enquanto pessoa física mesmo, enquanto sócia da Forma Certa? Eu penso que quando a gente começou essa jornada, Roberta, talvez a gente não tivesse dimensão da abrangência do tema, né? E eu sempre fui muito curiosa, sempre pesquisei muito, mas eu vi que eu não sabia nada, né? Dentro do mundo corporativo, eu acho que tem muita coisa, tem muita empresa de vários tamanhos, pequena, média, que está fazendo muita coisa e talvez a gente não tenha dimensão do impacto que cada empresa pode causar. Então, esse trabalho, assim, ele começa, a gente só sabe onde ele começa, na verdade. A gente não sabe ainda o tempo que a gente leva para tornar esse projeto mais maduro, mas o que a gente sabe é que a gente tem o desejo aqui de envolvendo todas as partes interessadas, seja o nosso time, sejam os clientes, seja a nossa cadeia como um todo, fornecedores, enfim. É isso, né? Tem um início e não tem fim, mas tem um grande direcionador estratégico pautado sempre pelos temas que são mais importantes aqui para a empresa. A gente já falou desses temas ao longo dos episódios anteriores, então acho que isso é bem interessante da gente estar sempre olhando para isso, né? Para dentro de casa também.
e como a gente impacta o fora, né? Isso é interessante. E para mim, Roberta, acho que você até colocou aqui um ponto importante enquanto pessoa física, né? Mas aí tirando ali uma questão só da pessoa física, eu acho que quando a gente consegue direcionar essas ações, né? Até como uma das diretoras aqui da empresa, eu acho que a gente começa a ver que o nosso negócio, ele pode ir muito além da questão do lucro, enfim, que um próprio negócio pode gerar, mas você começa a trazer esse propósito também para a sua vida pessoal, né? Então você começa a pensar ali no que você consome, como que é produzido isso que você consome, então muda completamente a visão, tanto dentro quanto fora do negócio. Gera mais propósito, não só para a empresa, mas como para a gente enquanto indivíduo, né? Enquanto indivíduo. E isso é muito interessante. Como é que foi o processo de envolver o time nessa jornada, construir essa cultura alinhada aos compromissos e intenções ESG dentro da Forma Certa? Esse processo, eu acho que foi o mais interessante de todos, porque no primeiro momento, o que a gente imaginava? Que a gente ia desenhar algo e a gente ia debater com o time depois disso já estar estruturado, com metas e tudo mais. Mas a gente fez um caminho inverso. Então, como a gente entende que essa jornada era muito natural, isso era muito orgânico da Forma Certa, a gente preferiu fazer um trabalho de imersão, né, com a consultoria. Foram vários encontros em que a gente foi discutindo com as pessoas que hoje trabalham com a gente, principalmente algumas lideranças, para entender, primeiro, o que é essa agenda toda que se fala, que ela é muito abrangente, para levar essas pessoas a pensarem um pouco sobre isso e como que está a Forma Certa posicionada em relação a essa agenda. E, então, esse propósito hoje que a gente acaba levando, o imprimir para transformar, que a gente tem trabalhado aqui ao longo desse ano, ele foi construído coletivamente. Perfeito. Não, muito bom, né? Porque é isso, a gente não consegue avançar sem alta liderança, mas não consegue avançar sem o engajamento de todos os colaboradores. Não tem como, né? Não tem como. Fantástico. E Vera, você comentou que várias empresas estão já fazendo muitas coisas, a gente vê isso quando vai nos eventos, né? A gente repara que tem muita gente já fazendo bem avançada, mas tem outras que estão querendo começar essa jornada. Que mensagem você daria para essas empresas e até assim, né, desmistificando a questão que é só para grande empresa, empresas muito gigantes, que o ESG é só para grande empresa? Que mensagem você daria para essas empresas que hoje, de qualquer tamanho, gostariam de começar a jornada ESG? Isso é super importante, porque a primeira coisa que vem é que grandes empresas estão fazendo e a minha empresa é pequena, a Forma Certa hoje está aqui um pouco mais aqui de 300 pessoas, não é uma empresa pequena, mas a gente tem esse estereótipo de que é para empresa grande. Eu tive a oportunidade de participar na semana passada de um evento do Pacto Global. A gente fez agora durante a nossa jornada ESG, a gente fez adesão ao Pacto Global da ONU. E uma palavra que foi muito trabalhada e que eu acho que faz total sentido para essas empresas, eu acho que primeiro tem que ter um desejo, né? Esse desejo ele pode vir tanto da empresa como um todo, mas também e principalmente das lideranças, da alta liderança, então precisa ter isso, uma intencionalidade. E entender que a gente vive um momento de emergência climática. Então, a gente tem ali uma escassez de recursos, a gente tem a questão da desigualdade que só tem aumentado. Então, o mundo precisa de ações. Entender que o mundo corporativo, né, diferente do que se pensa, que é só visar o lucro, o mundo corporativo tem muito a contribuir, né? Nós começamos esse ano, né, durante esse ano, uma jornada talvez uma das mais importantes que está focada em capacitação, em educação, porque a gente percebe que esse cerne da educação é o que está ali como no centro ali do nosso propósito maior, né? Então é isso, acho que colocar como intencionalidade, definir um propósito, né? Porque não necessariamente a gente tem isso muito claro, né, Roberta? E agir, né? Colocar isso no centro da tomada de decisões, porque o tema é urgente e as empresas precisam entender que, enquanto companhia, a gente pode contribuir e muito com as nossas ações. Muito legal, né? E assim, é muito legal quando a gente percebe realmente essa intencionalidade na alta liderança. Eu, como consultora, vejo várias empresas e tal, e quando
quando eu chego numa empresa que de fato tem isso de forma genuína, faz toda a diferença. Então, eu quero te agradecer, Obrigada, não só por esse Roberta. papo de hoje, mas por toda essa jornada que a gente tem, né, construído tem sido juntas, que tem incrível. sido incrível desde o ano passado, aí, desde o Imprimir para Transformar, esse grande propósito aqui da Forma Certa, que faz todo sentido. E é isso, gente. Te agradecer bastante e dizer, né, gente, que de fato, sem a alta liderança, sem esse engajamento, não é possível a gente seguir com a jornada ESG, seguir com essa estratégia dentro do negócio, né? É fundamental o apoio da alta liderança. No próximo episódio, então, a gente vai revisar todos os aspectos da ESG, toda essa jornada ESG da forma certa. E lembrando sempre, né, que a ESG não é um projeto que tem início, meio e fim. A Vera até comentou isso, é uma jornada que tem início, mas ela precisa estar intrínseca, ela precisa estar dentro do dia a dia da empresa, dentro da forma de agir, da forma de pensar e da forma de se comunicar todos os dias.